Senhor, Oh Deus, te agradecemos, Pai. Usa a tua filha. O Senhor já colocou a palavra no coração é dela. verdade, Senhor. E no abrir da sua boca a palavra vai fluir, vai Em nome de Jesus. transbordar. Em nome de Jesus. E ninguém sairá daqui sem uma palavra de Em Deus. nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graça e paz, amados. Como vocês estão? Estão bem? Eu e o microfone, a gente não se entende bem, tá vendo? Eu não sei o que está acontecendo. Não me pede para encostar o microfone, que eu não sei falar com o microfone assim. Ele tem que ficar aqui. Vocês têm que se resolver aí, o microfone, vocês. Tem jeito, tem jeito. Eu prefiro pregar assim, mas vocês dizem que não me escutam. Tem jeito um negócio desse. Ontem a gente esteve aqui com os jovens, sobre a supervisão do pastor Anselmo e Cláudia. Foi muito bom, foi um tempo muito bom. É a segunda vez que eu estou com eles, estive com eles. E foi um tempo muito agradável, de muita troca. Essa é a palavra. Eu saí daqui com uma sensação de muita troca. Por outro lado, vocês, se não me conhecem, vão ficar conhecendo agora. Eu sou uma pessoa que dorme muito cedo. Mas quando eu digo muito cedo, não é 9, 9h30, não. 8 horas, 8h30 no máximo, eu já estou na minha caminha. Então ontem isso quebrou um pouco o meu ciclo circadiano de sono. E eu estou aqui meio que acordada e dormindo. Mas como eu não dependo de mim, eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que você estava em meio a uma tempestade? Faz assim com a mão. Só quem já sentiu. Eu acho que se Francisco tivesse acordado e me ouvindo, ele já ia fazer assim, ó. Porque ele ia dizer assim, eu estava quieto, dentro da barriga de minha mãe, e me fizeram sair de lá. E lá estava melhor do que aqui fora. Aqui tem frio, tem fome, tem sede. A vida, ela é isso. Ela é feita de tempestades, estações, temporais, tormentas. E eu diria que estar vivendo é estar em um barco. Nós estamos em um barco navegando na vida e acontecem os temporais, os furacões. Agora a minha pergunta é, quando a gente está no barco da vida e acontece uma situação que foge do nosso controle, qual é o melhor lugar para nós estarmos? Dentro do barco ou fora do barco? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês vão me ver puxando o óculos, porque para eu enxergar aqui eu preciso sem óculos. Para eu ver vocês eu preciso de óculos. Então, vamos lá. Mateus capítulo 8, verso 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até o vento e o mar lhe obedecem. Esse texto não é novidade para nenhum de nós. Ele é conhecido, ele já virou música, ele é pregado na escola dominical, mas eu queria que você parasse um pouquinho para a gente considerar algumas coisas. Imagine que as pessoas que estão nesse barco, enfrentando, a Bíblia diz aqui que veio sobre o mar uma tempestade
violenta. Tempestade no mar já não é coisa boa. Imagine uma tempestade violenta. Mas a gente tem que levar em consideração que as pessoas que estavam naquele barco eram pessoas experientes, certo? Uma grande parte deles era o quê? Pescadores. Eles tinham conhecimento do que era a vida no mar, do que era passar por tempestades, do que acontecia, do conhecimento do barco em si, o que fazer. Mas a Bíblia mostra que mesmo eles com toda essa expertise, ficaram com medo. Então aqui já vem a primeira lição para mim e para você. Não confia na sua expertise. Não confia. Ela não vai te levar muito longe. Ela só vai te levar até um determinado ponto. A gente vive hoje um tempo onde isso é muito pregado, muito valorizado, muito incentivado. São duas coisas que a gente é incentivado muito hoje, expertise e network. Você precisa das duas. Só que nesse momento, os discípulos, mesmo com toda a experiência que eles tinham, eles estavam em meio a uma situação desesperadora. E na nossa vida, a gente enfrenta situações que parecem ou verdadeiramente são desesperadoras. Elas nos desestabilizam. Só que a Bíblia diz que em meio a todo esse turbilhão, existia alguém que estava no barco. E esse alguém era Jesus. Qual era o melhor lugar para esses discípulos estarem em meio a uma tempestade violenta? Dentro do barco, porque Jesus está no barco. A maneira de percepção de vida minha mudou. Desde que eu passei o que eu passei, vocês sabem. E sempre que eu converso com alguém, eu pergunto, como é que você está? E a pessoa fala assim, tá difícil. Eu falo, o vento está soprando, as ondas estão grandes, mas se Jesus estiver no barco, vai ficar tudo bem. Porque era essa certeza que eu tinha quando eu estava enfrentando a tempestade violenta. Eu sabia quem estava no barco comigo. Eu não podia fazer absolutamente nada a não ser descansar nele, depender dele, confiar nele e aguardar o que ele faria. Naquele momento, os discípulos, eles se apavoram e Jesus estava dormindo. Não importa se Jesus está dormindo, fazendo um lanchinho, se ele está acordado, se ele está acessando rede social, o importante é que ele esteja com você, onde você estiver. Então os discípulos foram até ele e diz, mestre, vai todo mundo morrer, inclusive o senhor. Vai sobrar ninguém não, o negócio está feio. Segunda lição. Quando a tempestade se levantar, clame a Jesus. Você está com ele está no barco, você sabe que ele está no barco, mas clame. Conta para ele como você está se sentindo. Fala para ele o que é que está te afligindo. Diz para ele o que é que está causando medo em você. A gente precisa entender que Jesus quer nos ouvir. Ele tem prazer em nos ouvir. Nas coisas grandes e pequenas, porque para ele não importa. Então, em meio a esse tormento, em meio a essa tempestade, Jesus acorda, eu imagino Jesus meio que olhando assim, falando, gente, tô dormindo um pouquinho só. Que barulho é esse? Aí o que Jesus faz? Acalma o vento e Fui eu que fiz isso não, né? Tá bom, obrigada. Jesus acalma o vento e acalma o mar. E Jesus faz isso porque ele tem poder sobre toda e qualquer circunstância. Sabe vocês que vieram hoje para esse ladinho aqui com alguma causa? Aos teus olhos, essa tempestade pode estar
tão violenta, pode estar soprando tão forte, você pode estar achando que não tem solução. Mas se você entrega a Jesus, descanse, porque não há nada que Ele não possa fazer. Agora eu preciso te dizer uma coisa, nem sempre Ele vai fazer as coisas do jeito que você quer. Ele vai fazer do jeito dele, porque o jeito dele é sempre melhor. Lembra Noé e sua família? Eles estavam dentro de uma arca. O que estava acontecendo fora da arca? Inundação, muita chuva, caos, tudo reinava. Mas qual era o melhor lugar para Noé e sua família estarem? Dentro do barco. Por que o melhor lugar para eles estarem era dentro do barco? Jesus não estava fisicamente com eles ali, certo? Então, por que era o melhor lugar estar no barco? Porque Deus disse que era para ficar no barco. E quando Deus diz, Ele garante. Então, às vezes, Deus está te dando uma direção. Obedeça. Não fique preocupado se está ventando, se está chovendo, se a onda está grande. Descanse, porque se Deus te deu esse direcionamento, você abraça isso e vai, porque o fim é certeza de sucesso. Mas, eu quero que você abra sua Bíblia ainda em Mateus, e agora a gente vai para o capítulo 14, e a gente vai ler os versos 25 a 29. Mateus 14, 25 a 29. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. E a gente para por aqui. Lembra quando eu comecei, eu perguntei a você qual é o melhor lugar para a gente estar quando acontece uma tempestade? No barco. Porém, a situação aqui vai mostrar para a gente uma coisa que a gente às vezes esquece de considerar. Nem sempre é hora de continuar no barco. Existia uma tempestade, os ventos sopravam forte, as ondas eram altas. E Jesus se aproxima caminhando sobre as águas. Depois você lê todo o contexto para você entender tudinho. E ao chegar caminhando sobre as águas na madrugada, os discípulos, mais uma vez, pessoas experientes, conhecedoras de navegação, se assustam com aquilo, até porque diz, eu não sei se é uma tradição, o pastor Cristiano pode me corrigir depois, pastor Fernando, que os judeus, eles acreditam que se ver um fantasma nas águas é porque eles vão morrer, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se é lenda, depois vocês perguntam a eles, tá? Eu sei que eu já ouvi. Mas não está na Bíblia isso não. É só para falar para vocês que a reação deles ao ver Jesus andando sobre as águas era algo, digamos que, conhecido deles, ver um fantasma. E Jesus diz, olha, calma gente, sou eu. Aí Pedro fala o quê? Se é o Senhor mesmo, eu quero ir aí. Tipo, eu quero caminhar na água também. E qual foi a palavra que Jesus liberou para ele? Vem. Em muitos momentos na nossa vida, a gente está muito confortável no nosso barco. E sabia que tem gente que se acostuma com tempestade? Sabia que tem gente que se acostuma com temporal? Com situação ruim? Só para ela poder ficar ali quietinha no barco? Às vezes o Senhor sinaliza para você mudar de emprego. Você está sendo humilhado, você está sendo não reconhecido, N situações. Ou somente porque Deus sabe que tem algo melhor para você. Aí Deus fala, vem. Mas você não quer ir. Dentro do barco está confortável. Para que sair daqui?
Às vezes você está em um relacionamento abusivo, mas você não quer sair. É conhecido para você, mesmo que desconfortável. Às vezes o Senhor chama você para sair da sua zona de conforto. E você não quer sair. Você quer continuar ali. Você quer continuar desfrutando do conhecido. Não é do agradável, não é do bom. É daquilo que você já conhece. Porque tudo que é desconhecido nos assusta, nos causa desconforto. Mas aí Pedro fala, olha, se é o Senhor, eu quero ir. E Jesus diz, vem. Pedro sai do barco, Pedro caminha sobre as águas. Por quê? Porque Pedro estava debaixo de um direcionamento de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Estamos passando por essa vida. E em momentos vamos atravessar temporais, tempestades, situações adversas que nos desestabilizam. Mas o que nós precisamos fazer nessas circunstâncias é compreender onde a gente tem que ficar. Eu devo permanecer no barco porque Jesus está comigo aqui e me direciona a ficar. Ou Jesus está do lado de fora, em meio à tempestade, me convidando a sair. Então a resposta para a minha pergunta inicial, em meio à tempestade, qual é o melhor lugar para você estar? A resposta não é no barco. A resposta é estar onde Jesus está. E é estar onde Jesus te posicionou para estar. Aleluia. Eu não acredito que Deus criou nenhum de nós aqui só para passar essa vida sem significado algum, só passar. Sabe aquela expressão do deixa a vida me levar? Não tem um propósito, não tem um significado, não tem nem mesmo aqui dentro, como corpo, principalmente aqui dentro. O que acontece é que a maioria de nós, às vezes, constrói uma imagem de que para servi-lo aqui dentro, a gente precisa de um rótulo, uma placa. O pastor precisa nomear, chamar à frente e fazer, não que isso seja errado, mas é que todos nós fomos chamados por Deus com um propósito. E o propósito maior e mais desconfortável para nós chama-se serviço. Todos nós, eu e você que estamos aqui, todos nós, não tem ninguém. O Senhor nos traz a existência nessa vida que nos assola com tempestades, com propósito. Então existem momentos na sua existência que Ele vai dizer, olha, o vento está forte, está balançando, está desconfortável, mas eu estou no barco, fica aqui dentro. Não se mexe, não é hora de sair. Fica quieto. E às vezes para nós é difícil, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Lembra Moisés? Moisés, quando chega a uma certa idade e descobre que era da linhagem dos hebreus, o que é que ele faz? Eu vou libertar o povo com as minhas próprias mãos. Mas não era tempo de Deus. E quando a gente faz as coisas na nossa força, a gente não prospera. Aí Moisés tem que ser tirado de onde ele estava, passar por um processo para aprender sobre Deus, sobre deserto, sobre caminhar no deserto, para poder se tornar útil ao propósito de Deus. Então, eu e você precisamos ter em mente que o melhor lugar na nossa existência é estar onde Jesus está. E se Ele está te chamando para sair de onde você está, saia. Simplesmente saia. Isso se chama fé, fé prática, que a gente viu na escola dominical. É você entender que Jesus está te movendo para lugares. Me veio agora aqui na mente Alisson e Gabi. Eles estavam conosco, servindo conosco, mas por uma questão profissional eles mudam. Jesus chama.
Às vezes para eles, você pode até achar assim, nossa, foi muito confortável, né? Sair daqui para um lugar, uma capital. Não, é desconfortável, eles estavam se estabelecendo aqui, eles já faziam parte da nossa comunidade. Mas Deus sinaliza na vida da gente tempos e ciclos que a gente tem que estar sensível a isso. Isso acontece ministerialmente. Deus chama você para o ministério e chega um momento que Deus diz, é hora de sair daí. Chega o seu tempo nesse lugar, acabou. Não é o tempo com Deus, não é o tempo que você caminha com Ele, é tempo de reposicionamento. É tempo que Deus está querendo te posicionar para viver algo novo com Ele. Então, o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração e começou mostrando para mim que não é só sobre estar no barco. É sobre sair do barco quando Ele chama para sair. Você lembra Jonas? O que Deus fala para Jonas? Eu preciso que você vá até a cidade de Nínive e pregue, porque aquela nação está desagradando ao que eu estabeleci. E qual foi o posicionamento de Jonas? Jonas entra no barco para ir para outro lugar. Geograficamente, nós diríamos que eram polos bem opostos. Ele não pegou um barco para ir para a cidade vizinha de Nínive, não. É como você sair daqui para o Japão. Oposto. E o que aconteceu com o barco? Tempestade. Por que a tempestade veio? Porque Jonas estava fora do propósito de Deus. Então, barco não é sempre sinônimo de segurança. O que nos garante segurança é estar dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que a gente faça. E a gente tem vivido um tempo que nós temos nos perdido como igreja em relação a isso. Nós somos bombardeados constantemente pelas redes sociais que nos mostram o estilo de vida que a gente tem que ter, a maneira como a gente tem que fazer, como é que a gente deveria escolher a igreja que devemos fazer parte. Vamos escolher a igreja da moda, vamos escolher a igreja trend topic. A gente começa a ser bombardeado por uma insatisfação generalizada. Nada nos supre, nada nos preenche. E sabe por que isso acontece? Porque você está desapercebido de onde Jesus está e se você está com Ele ou não. Então é muito mais importante nós termos consciência do que Jesus quer que nós façamos e onde Ele quer que nós estejamos, do que, em primeiro lugar, prestar atenção na tempestade. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar você olhar para a tempestade. Ela só vai continuar aumentando a tua ansiedade, o teu medo, a tua angústia. Pedro conseguiu caminhar sobre as águas enquanto ele olhava para Jesus. Tirou o olho de Jesus, ele afunda. Então, quando nós saímos da nossa casa hoje de manhã e viemos para cá, nós viemos fazer o que aqui? Qual era o teu propósito? Cumprir tabela? Marcar presença? Qual é a expressão que o pessoal usa de descarrego? Carregou a semana toda e chega aqui agora domingo para descarregar? Não é sobre isso. É sair da minha casa e vir até aqui porque eu tenho um relacionamento vivo com Cristo. E ainda que a minha vida esteja em mar agitado ou mar calmo, não importa. O que importa é estar com Ele e Ele comigo, fazendo o que Ele me mandou fazer. E ao vir até aqui, eu estou buscando mais e mais direcionamento, mais e mais direção, mais e mais sabedoria. Então, eu e você
devemos sair daqui entendendo que não é sobre estar dentro do barco ou fora do barco. É estar com Jesus e seguindo o direcionamento que Ele te deu. Porque isso vai nos assegurar tranquilidade quando o vento começar a soprar forte, quando as ondas começarem a desestabilizar o local onde nós estamos. Eu nunca vou esquecer, por isso que eu acho que eu falei uma vez até para Gal aqui. Tempestade é pedagógico. Quando você estiver enfrentando algo que está muito difícil para você, entenda que Deus está te ensinando lições preciosas. E como todo ensinamento, se a gente não aprende, quer ver? Vamos voltar aqui no nosso tempo de escola. Quando a gente estava na escola e a gente tinha as aulas normais e chegava o período de prova, se a gente não aprende na hora da prova e tira uma nota ruim, o que é que acontece? Tem que repetir a prova. Então traga isso para você como uma lição espiritual. Às vezes Deus está mostrando para você que essa tempestade que você está passando, ela é pedagógica, ela está te ensinando algo. Então não tenha pressa de sair do barco ou ficar do barco, o que é que eu vou fazer? Não. Se acalme e pergunte, Jesus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso que eu estou atravessando? Qual é a lição que eu preciso aprender? O que é que o Senhor quer tirar de todo esse vento forte, de todas essas ondas altas que estão soprando em minha vida? Porque Deus não faz nada sem propósito, nada. E ainda que doa, que seja desconfortável, Ele sabe que é para o nosso bem. Então, busque no Senhor, não o escape. A gente é rápido em querer sair de situações desconfortáveis. A gente parece que nasce para isso, a gente nasce para querer o conforto. Mas é no desconforto que o Senhor nos reveste de estruturas. É na situação adversa que o Senhor vai... Eu nunca vou esquecer o pastor Fernando uma vez falando aqui sobre a trajetória dele de fé. E o tanto que ele passou, as situações, as adversidades. E ele falou assim, Deus construiu em mim costas largas. É isso que Deus faz quando o vento sopra, quando a tempestade vem. Ele está construindo estrutura em você. Mas o mais importante é que você mantenha os olhos nele para saber o que fazer em meio a isso. Você sabia que uma das coisas mais difíceis para um salva-vidas experiente é salvar, resgatar uma pessoa em afogamento enquanto ela está, digamos assim, lúcida? Porque quando a gente está se afogando, que vocês nunca passem por isso. Eu já passei, mas foi muito pouco. Mas não é bom não, mesmo pouco, imagine muito. A gente se debate, a gente começa a se agitar. O que é que o socorrista faz, o salva-vidas? Ele se aproxima de você, perto o suficiente, para saber que ele vai ter tempo de te pegar. Mas ele espera você meio que desfalecer. Vou te dizer por quê. Porque se ele pula na água para te ajudar, você se debatendo, você afoga ele, você se afoga e morre todo mundo junto. Então, muitas vezes, o Senhor precisa que você pare de se debater em meio à tempestade, em meio ao temporal. Que você fique desesperado, dizendo, Senhor, o Senhor não está percebendo que as ondas estão soprando forte. O Senhor não está percebendo que eu não estou suportando. O Senhor não está... Aí Ele deixa você se debater, até o momento que você para e fala, Senhor, faz o que o Senhor tiver que fazer. Quando você disser isso, Ele pega e tira você. Então, que nessa manhã, eu e você, saiamos daqui com isso no coração. Não é sobre estar no barco.
é sobre estar onde Ele quer que eu e você estejamos. Se você está recebendo nessa manhã uma direção de Deus para se mover, se Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer, olha, eu já falei com você 1, 2, 3 vezes, que você precisa sair de onde você está. E Ele me trouxe aqui nessa manhã para te lembrar isso. Não faça mais corpo mole. Saia. Faça o que Ele está te conduzindo a fazer. Vai dar medo? Vai. Vai ser desconfortável? Vai. Vão zombar de você? Vão. Mas não importa, você está debaixo de um direcionamento de Deus. Se Deus te trouxe aqui para dizer, para de se debater, eu quero você quieto dentro do barco. Não é hora de você aparecer, não é hora de se posicionar, é hora de ficar quietinho no barco. Fique. Faça o que Deus está te instruindo a fazer e com certeza você vai terminar e terminar bem. Amém? Vamos nos colocar de pé? É tão bom saber que nós servimos a um Deus que não perde o controle, mesmo em meio às tempestades violentas da vida. É tão bom saber que mesmo nas situações onde parece não haver solução, Ele tem a solução. E é tão bom saber que estar com Ele, seja dentro do barco ou fora do barco, é lugar de segurança. A gente cantou, eu vi o pessoal do louvor chegando, eu lembrei do louvor que a gente cantou. Quando eu estiver frente ao mar. O importante é quem você chama quando você está frente ao mar. É quem você busca quando está frente ao mar. Então tira esse tempinho agora, fecha os olhos, fala com o Senhor. Você sabe, por você, por alguém que você conhece, nós vamos orar para que esse direcionamento de Deus chegue até o teu coração e você possa fazer o que o Senhor está te chamando a fazer. Amado Senhor, nós somos tão pequenos, Senhor, mas às vezes esquecemos que somos pó e que precisamos do Senhor. E quando isso acontece, nós costumamos olhar para as ondas, para o vento e ter medo, Pai. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor nos lembra que não importa, Senhor, se estivermos dentro de uma tempestade, dentro do barco ou fora dele, se Tu estiver conosco, Senhor, isso basta. O Senhor conosco é o que nós precisamos. O Senhor conosco é o que vai fazer a diferença. O Senhor conosco é que vai mudar essa situação. O Senhor conosco é que vai nos trazer direcionamento. Deus, que nessa manhã, em nome de Jesus, nenhum de nós, Senhor, saia daqui da forma que entrou, mas cada um de nós possa se apropriar dessa palavra na área específica que estava necessitando, porque nós cremos em Ti e no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.